Oi, meus amores, como sempre um prazer estar com todos vocês. Nós vamos começar a nossa aula de hoje e nessa que é a nossa quarta aula gravada, nós vamos falar sobre a origem da vida, certo? O que os estudiosos falaram há alguns anos atrás sobre a origem da vida e o que se sabe hoje sobre a origem da vida. Então, na aula de hoje, nós vamos falar apenas sobre a biogênese, certo? Que foi uma das teorias válidas por muitos e muitos anos e foi uma das primeiras teorias a surgirem para tentar explicar de onde surgiu a vida na Terra. Antes de começar a falar um pouco mais sobre ela e sobre quem defendia ela, eu queria explicar para vocês o que significa esse abiogênese. O A significa não, o bio, vida, e o gênese, a origem, certo? Seria não vida, a origem, ou a não origem da vida. Porque a teoria da abiogênese, ela defendia que a vida surgia da matéria inanimada, ou seja, que a vida não surgia da outra vida. Como assim, professora? Não entendi mais nada agora. Calma, vocês vão começar a entender daqui a pouquinho. Essa teoria da biogênese, ela foi uma teoria baseada em vários estudos de Aristóteles, certo? Porque ele se empenhou bastante em tentar explicar a origem da vida, ok? Segundo a teoria de Aristóteles e de outros filósofos também, que é a teoria da biogênese, alguns animais, como peixes, esponjas, entre outros, podiam surgir espontaneamente da matéria inanimada, ou seja, eles acreditavam antigamente, há muitos anos atrás, que animais como sapo, camundongos, por exemplo, eles surgiam de seres que não tinham vida, não possuíam vida. Vou explicar mais para vocês agora. Nós temos aí uma imagem no slide de vocês, aqui está, e nessa imagem nós temos aqui que Aristóteles, por exemplo, acreditava que sapos, cobras e crocodilos podiam surgir da transformação do lodo dos charcos, que é esse lodo que fica nesses lagos pequenos. Ou seja, observem aqui o número 1 na imagem. Nós temos aqui lama, certo? Ou seja, matéria inanimada, que é uma matéria sem vida. E dessa matéria inanimada, como um passe de mágica, surgiria então um indivíduo vivo, como sapos, rãs, cobras, enfim. Deu para entender agora o que eu quis dizer? Então, a teoria da biogênese, ela acredita que, ou acreditava, né, já que ela não é uma teoria válida mais, que os indivíduos surgiam de matéria que não tinha vida, ok? Eu trago outro exemplo para vocês agora, dos vegetais, que era a explicação deles também, tá? Eles diziam que os vegetais surgiam de sementes ou espontaneamente de raízes velhas, do próprio solo, da própria terra, certo? Então, eles acreditavam que os animais surgiam dessa matéria inanimada e que os vegetais também surgiam a partir da matéria inanimada, que é essa matéria que não possui vida, tranquilo? Vou ler esse trechinho do livro para vocês, ok? Em relação aos animais, alguns nascem de pais animais, conforme seu tipo, enquanto outros crescem espontaneamente e não de uma linhagem semelhante. E desses exemplos de geração espontânea, alguns provêm da matéria vegetal ou terra em putrefação, como é o caso de certo número de insetos, enquanto outros são gerados espontaneamente no interior de animais a partir de secreções de seus diversos órgãos. Ou seja, a teoria da biogênese tinha duas explicaões. Uma, que era a que eles mais usavam aqui, os indivíduos surgiam da matéria inanimada, ok? E a outra é que esses outros animais que não surgiam da matéria inanimada surgiam de secreções dos órgãos daquele indivíduo, que a partir dessa secreção do órgão criaria-se ali então um novo indivíduo. Falando ainda sobre a teoria da biogênese, é interessante que Jean-Baptiste, ou Baptiste, certo? Ele disse, no século XIX, e adeptos essa teoria também acreditavam, certo? Ele era um médico, e acabou escrevendo uma receita de como os camundongos surgiam. Ou seja, digamos que eu estivesse vivendo no século XIX e não sei por qual motivo eu quisesse criar um camundongo na minha casa. Eu iria simplesmente seguir a receita desse médico, Jean-Baptiste, certo? E de outros adeptos dessa teoria da biogênese, e assim eu teria um camundongo na minha casa. Vamos à receita. Para você ter um camundongo fêmea, você poderia unir um grão, certo? De trigo, ou um pouco de farinha, enfim. Você envolveria ele em um pedaço de camisa com suor de mulher, ok? Teria que ser um suor feminino. Enterrava em um vaso de terra e, com um passe mágico, surgiria um camundongo fêmea.
E se eu não quisesse um camundongo fêmea, eu quisesse um camundongo macho, eu iria juntar os grãos ou a farinha, enrolar em uma camisa com suor masculino e aí eu criaria, então, um camundongo do sexo masculino. Era essa a explicação para o surgimento de camundongo, certo? E ela foi utilizada muito, muito, muito na teoria da biogênese. Nós sabemos, obviamente, que essa teoria ela não é válida, né? Nós sabemos hoje, no século XXI, no ano 2020, que um indivíduo vivo só pode surgir de outro indivíduo que possui vida, ok? Mas eles acreditavam muito nessa teoria, muitos faziam essas receitas, essas misturas um pouco malucas, digamos assim, para poder fazer com que surgissem outros seres vivos. Porém, nós sabemos hoje que, por exemplo, essa receita do camundongo que eu acabei de falar para vocês, ela não fazia surgir um camundongo, mas o camundongo ou a camundonga era atraída pelo cheiro, né, pela massa, pela farinha, pelas sementes, para poder ir lá roer e se alimentar. Quando você passava, você via o camundongo lá em cima do suor, da mistura que você fez, da receita, justamente por ele ser atraído pela receita, e não de um suor, de uma camisa com suor, farinha ou sementes, ia surgir um indivíduo com vida, tá? A gente sabe que essa teoria ela não é válida, essa teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea. Para tentar falar um pouco mais sobre a teoria da biogênese, para mostrar como essa teoria começou a ser derrubada, a ser desacreditada, certo? Só que só para lembrar, foram muitos e muitos anos acreditando na teoria da biogênese, por isso não foi tão fácil assim derrubar a teoria da biogênese, certo? Porque ela tinha muitos e muitos adeptos. Nós tivemos o experimento de Red, certo? Red foi um estudioso muito importante, né, ao falar sobre o surgimento da vida, e ele fez um experimento bastante simples com um pote de vidro, uma redezinha de gaze e um pedaço de carne para poder mostrar que a vida não tem como surgir da matéria inanimada, ok? Ou seja, da matéria que não tem vida. Vamos ao experimento de Red. Nós temos aí 2 potes de vidro. No primeiro pote, que é esse aqui que está aberto, certo? Nós temos um pedaço de carne com o vidro aberto. As moscas entram no pote, saem do pote. Nós sabemos atualmente que as moscas elas passam por um estágio larval, certo? Então as moscas depositam muitas vezes no alimento as suas larvas. Por isso que você não pode deixar alimento em cima da mesa estampado, sem nenhum tipo de proteção e comer depois. Cuidado, tá, galerinha? Mas voltando para cá. E no outro pote, no segundo pote, ele fechou esse vidro com gás. Tinha, então, circulação de gás oxigênio, mas não tinha a presença de moscas na carne, ok? E, com a ausência de moscas na carne, também não haveria as larvas de mosca na carne, já que não tinha como a mosca entrar. Prosseguindo com o experimento, alguns dias depois ele foi observar o que aconteceu com os 2 potes. Com o pote 1, em que a carne ficou aberta, e com o pote 2, em que a carne ficou fechada. No pote 1, foi observado que haviam várias e várias larvas de moscas, justamente porque as moscas entravam pelo pote que estava aberto, depositavam suas larvas nesse pote, ok? E assim a carne ficou cheia de larvas. Já no pote 2, ele percebeu que nada aconteceu com a carne, que estava tampada com gás, ou seja, não havia surgimento de nenhuma larva e também não havia surgimento de nenhuma mosca. Então, foi com o experimento de Red que começou a se perguntar, certo? A se questionar a teoria da abiogênese. Como a matéria é viva tem a origem da matéria não viva, se esse experimento mostrou que não acontece isso, que no ambiente, no pote em que estava fechado, no recipiente que estava fechado, não houve surgimento de larvas, ou seja, que a matéria viva só pode ter a origem de uma matéria viva. Além do experimento de Red, também veio o experimento de Nida, certo, Nidia, para poder defender a teoria da abiogênese. Nida defendia a teoria da abiogênese e foi mostrar, porque no experimento de Red, ele não explicava o surgimento de micro-organismos, ok? Vamos lá. Nida tentou explicar, então, o surgimento de micro-organismos a partir desse experimento que eu vou explicar para vocês agora. Ele fez um caldo nutritivo, basicamente um caldo de carne, certo? Um caldo de uma caixa de galinha, um caldo. Colocou em um recipiente, tampou com a rolha de cortiça. Ferveu o caldo. Se ele ferveu o caldo, automaticamente ele dizia que realmente acontecia de matar os micro-organismos que viviam nesse caldo nutritivo. Mantendo esse caldo fechado,
Depois de alguns dias, Needham foi olhar o pote e percebeu que haviam micro-organismos que eles estavam vivos lá dentro. A partir desse experimento de Needham, o experimento de Red foi questionado, ok? Então, vamos lá. Como é que o vidro estava fechado, foi fervido, então matou os micro-organismos? Como é que essa matéria, que estava morta, que eram os micro-organismos mortos, fez com que surgissem micro-organismos vivos? Naquela época não se sabia explicar, mas atualmente se sabe que há espaços entre a rolha e esse recipiente, e esse espaço fazer com que micro-organismos, como bactérias, por exemplo, pudessem entrar tranquilamente nesse vidro e se alimentar desse vidro e assim conseguir se reproduzir e aumentar o número de micro-organismos dentro desse pote. Veio então Spallanzani para poder criticar, certo? Questionar o experimento de Needham e falar justamente o que eu falei para vocês agora, que o fato dele ter tampado o recipiente com a rolha fez com que os micro-organismos conseguissem entrar dentro do pote, entrar dentro do recipiente e assim conseguir se reproduzir e procriar dentro daquele recipiente. Spallanzani fez a mesma coisa que Needham, só que com uma modificação. Ao invés de tampar o recipiente com uma rolha, ele derreteu a ponta do recipiente de vidro, certo? Para impedir que houvesse a entrada de micro-organismos. Ele usou o mesmo caldo nutritivo, caldo de carne, ferveu, matou os micro-organismos. Observou por dias, dias e dias e nada acontecia com o recipiente, ou seja, não havia o surgimento de micro-organismos. Ele então resolveu quebrar a tampa do pote, do recipiente onde ele tinha colocado o caldo nutritivo. Ao quebrar e observar, depois de poucos dias, ele percebeu que tinham vários micro-organismos vivendo ali dentro. Então, a partir daí, ele apoiou o experimento de Red e os dois acreditavam na teoria de que a matéria viva só pode surgir de outra matéria viva. E foram esses dois experimentos de Red e de Spallanzani que começaram a fazer com que as pessoas começassem a questionar a teoria da biogênese, até que surgisse uma nova teoria, que é a teoria da biogênese, que nós vamos estudar na próxima aula, certo? E a teoria da biogênese, ela defende que a vida só pode surgir de outra vida, e é a teoria mais aceita até hoje, ok? Meus amores, bons estudos a todos, um bom descanso, se cuidem, por favor, permaneçam em casa, permaneçam se cuidando. Um cheiro, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.